Estou com a palavra, oportunidade. Bom, boa tarde a todos. Queria cumprimentar o presidente, o professor Zelmo, o professor Clélio, a quem eu tenho uma honra muito grande mesmo estar aqui ocupando essa mesa, apesar de eu não acreditar que não merecia estar aqui, mas já que a oportunidade me foi dada, né, vamos tentar honrar, apesar da dificuldade que vai ser falar depois do professor Zelmo. Bom, queria agradecer também a presença de todos, o pessoal da nossa equipe aí também presenciando, o Valmir, o Marcelo, o André, o professor Jardim que saiu agora, o professor Marcelo também, muito obrigado. Pois bem, eu vou pedir licença aqui para falar em pé, eu já vou lhe providenciar os slides, mas antes, como não poderia deixar de ser, eu gostaria de fazer algumas considerações e algumas conexões com as palestras, com tudo que foi dito aqui, e, na verdade, fazendo uma introdução ainda do ponto de vista institucional, sem entrar propriamente dito no tema técnico, né, que me coube, mas quando a gente fala de tributação e desenvolvimento, uma dúvida não resta. Tributação e desenvolvimento são dois temas, são dois itens que se entrelaçam e não dá para imaginar que desenvolvimento sem tributação. Eu acho que, na verdade, uma é consequência da outra, né? A tributação, como todos nós sabemos, ela compõe basicamente as receitas, né, estatais, sem para em detalhe, né? Mas e são justamente elas, em maior número, né, embora não sejam as únicas receitas as tributárias, mas em maior número são as que vão suportar o desenvolvimento de qualquer nação. Isso não é só no Brasil, isso é em qualquer outro país. Agora, o grande problema que a gente percebe, né, e aí aqui pulsa sangue, né, e não é sangue de barata, e aí também fazendo uma lembrança, Dr. Marcelo, uma palestra recente que eu vi, ele começou a falar, na época ele estava falando de ajuste CINEF 19, para quem não sabe, tem a ver com a FCI, aquelas questões de, enfim, você tem que montar uma superestrutura da tua empresa para poder prestar informação ao fisco. O Dr. Marcelo começou a palestra dizendo o seguinte: olha, eu tomei um calmante para falar desse tema, vamos ver se ele vai fazer efeito. Eu acho que na segunda fala ele já estava exaltando e já não estava. E o calmante, eu não sei se ele tomou mesmo, mas se tomou não fez. Eu até pensei em pedir, né, um calmante também, porque falar desse tema não é fácil. E aí, fazendo também uma menção ao que o professor Jardim comentou, quem acompanha as palestras da Academia Brasileira, e não só da Academia Brasileira, de outros eventos também que grande parte dos acadêmicos participa, sabe que o professor Jardim normalmente um entusiasta e um crítico muito grande ao que vem acontecendo no país. É frequente, né, pronunciamentos dele nesse sentido. E aí eu estava ali sentado vendo a palestra dele e me veio, quando ele começou a falar da orgia, que é o Congresso, e enfim, também não precisa dizer, todo mundo já sabe, me veio na hora, foi assim, quase que automático, a imagem do Poderoso Chefão. Todo mundo acredito que também já tenha visto, é uma belíssima obra cinematográfica, que na verdade tem origem num livro, né, de Mário Puzo. E o Poderoso Chefão é muito mais do que um livro, é muito mais do que um filme, na realidade. Ele tem uma teoria muito forte por trás, né? E acho que quem assistiu o filme talvez não tenha alcançado, porque o objetivo do filme é mais o entretenimento. O livro, para quem já leu, eu li e recomendo,
a gente consegue conectar um pouco mais com a sociologia, com a questão social, com entender, porque em princípio parece que o Don Corleone, né, que é o personagem inicial da saga, ele, né, enfim, mata e tem toda aquela questão da máfia italiana, mas em essência a questão principal não é essa. A questão principal é o porquê que ele faz isso. E quem gosta, né, quem é fã do filme também sabe que a máfia ela tinha critérios muito mais éticos, né, lógico, tem que ter um cuidado aí na comparação, mas critérios muito mais honestos do que os que a gente tem visto hoje em dia, né? Então, assim, a gente vê agora recentemente a presidente Dilma nos Estados Unidos falou que o Brasil é um país que cumpre os seus contratos. E eu acho que ela se referiu a isso provavelmente em relação ao veto que ela deu na questão dos royalties, né? Como se ela, poxa, aqui a gente cumpre contrato, né? Eu vetei, queriam derrubar e já mudar a regra do jogo durante o jogo, e isso não pode. Mas eu acho que o que ela esqueceu de falar lá nos Estados Unidos é que o Congresso derrubou o veto dela. E o problema está sendo discutido no Supremo. Então, eu não sei até que ponto esse tipo de discurso é retórico e até que ponto, quer dizer, eu sei que é retórico, né? Mas enfim, isso aí é mais uma opinião pessoal. Pois bem, sem entrar em detalhe político, não é o interesse aqui. Então, essas questões são questões realmente que nos instigam, né, nos forçam a ter uma certa repulsa, uma certa revolta, que obviamente a gente também não pode deixar que ela tome conta, né, por si só. A gente tem que, como foi dito agora há pouco pelo Dr. Marcel também, as mudanças elas ocorrem com conhecimento. A questão da informação, o Dr. André também colocou. Hoje quem tem informação, e quem tem informação quem tem conhecimento, e conhecimento não se adquire no Google, enfim, qualquer outro. A gente tem que estudar, tem que se especializar, tem que buscar, tem que ler, tem que entender. Enfim, são essas questões que vão dar alguma esperança de mudança, né? Eu acho que se nós que estamos aqui, vocês aqui, né, todos nós, uma quarta-feira à tarde, véspera de Oktoberfest, está todo mundo aqui atento, ouvindo, aprendendo, acho que tem que partir da gente. Se a gente for esperar, com todo respeito, né, as pessoas que estão lá recebendo Bolsa Família, também sem entrar como o professor Zé colocou, é realmente uma política social, e sem discutir o mérito, mas acredito que as mudanças têm que partir da gente. E eu vejo que muitas pessoas que estão contribuindo para isso. Bom, vamos adentrar aqui ao tema, propriamente dito. O presidente ali já colocou, né, quando ele anunciou o tema, ele já foi praticamente um decifrador, né, a não incidência, ou não ali, obviamente, né, induzindo a que cada um se questione, e ao final acho que vamos poder tirar uma conclusão melhor. Mas a incidência ou não incidência do IRPJ e da CSLL sobre créditos presumidos de ICMS. Bom, se a gente está tratando aqui de desenvolvimento, tributação e desenvolvimento, eu escolhi, né, o crédito presumido como um item a ser trabalhado, e aí a gente vai ver o relacionamento da competência federal, estadual, impostos como o imposto de renda e a contribuição social, ICMS. Em princípio, alguém poderia se questionar, o que tem a ver ICMS, crédito presumido de ICMS, com imposto de renda, contribuição social? Mas tem. E aí é um tema também que nos faz pensar, algo que também já foi dito aqui, sobre todas as questões de federação, pacto federativo, competência, usurpação, colaboração, né, como colocado pelo professor André, até que ponto, né, o nosso país, aí, a nossa República Federativa do Brasil, e também, enfim,
Até que ponto isso é verídico, até que ponto isso é possível, até que ponto isso precisa ser modificado. Bom, eu trouxe aqui, propositadamente, né, apesar de ser não ser muito interessante a questão da leitura, mas enfim, para situar, né, nortear, esses tributos, eles têm, obviamente, que a previsão de instituição por meio da Constituição Federal. E aqui eu queria que cada um, e por isso aí o objetivo de ter transcrito a integralidade dos artigos, que pensassem na competência que a gente vai trabalhar aqui hoje, não como uma competência mecânica ou simplesmente normativa que a Constituição outorga, não simplesmente ao fato de instituir um determinado tributo. Amplie um pouco, vamos pensar essa competência sistematicamente, relacionando ela com o Pacto Federativo, relacionando com a questão da independência dos Estados, relacionando com a questão do desenvolvimento, inclusive. Então, vamos ampliar um pouquinho mais, né, essa concepção de competência, sair um pouco da questão meramente formal da competência. A União tem competência para instituir A, B, C. O Estado tem competência, tudo bem, cada um tem a sua competência, e disso a gente não tem dúvida. É óbvio que a União não vai instituir nenhum imposto de circulação, porque senão estaria invadindo a competência do Estado e vice-versa. Então a competência, na realidade, ela é um pouco mais do que isso. E aí, só para situar, né, para a gente se nortear, o artigo 149 tem lá a previsão das contribuições sociais, que compete à União. O 153 é o imposto de renda e proventos de qualquer natureza. E o artigo 155, famoso, né, as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços. Então, primeiro ponto, dúvidas não restam em relação à competência de cada ente para instituir o respectivo tributo. Ok. Vamos avançar. E aí, o imposto de renda, ele tem a previsão do fato gerador, né, o Código Tributário Nacional recepcionado como lei complementar, trata, mas o grande escopo do IR vem do Decreto 3.000, que é o Regulamento do Imposto de Renda, que a gente vai ver também para frente. E, aliás, quem trabalha aí, quem milita, né, ou quem já teve o cuidado de ler ou estudar, ou quem precisou, né, no exercício da advocacia ou qualquer outra atividade jurídica ou judicional que porventura se faça, é literalmente uma das legislações mais complexas do Brasil, quiçá do mundo. É altamente complexo. E aí eu já pensei algumas vezes em chamar aquele cara quem lê aí, saindo um pouco do Poderoso Chefão para o Dan Brown, lá, o Robert Langdon, né? Aquele cara que chega nos lugares assim, ele olha para o teto e vê uma forma e desvenda tudo. Ele quem já leu, apesar de ser uma leitura tanto boba, né? Mas ela traz um conteúdo histórico interessante. Mas o Robert Langdon é aquele personagem que desvenda tudo. Ele não tem dificuldade, ele chega, ele vê um objeto, ele já entende porque, enfim, há uma capacidade absurda de interpretar as situações e de concluir. Como era também o Sherlock Holmes, enfim, a facilidade com que tinham. Bom, mas vamos nos ater aqui ao CTN. O artigo 43 determina que tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, de renda, de proventos de qualquer natureza, enfim. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. E aí é o seguinte, eu vou focar um pouco mais no imposto de renda, porque é mais interessante se trabalhar e porque a contribuição social, embora ela tenha legislação específica também, né, a Lei 7.689/88, ela normalmente é tratada de forma reflexa. Então, normalmente, o que se decide por imposto de renda aplica-se de forma reflexa para a CSLL. E isso a própria Receita o faz. Né? Então,
não é muito controvertido. Eu acho que dá para a gente canalizar a análise para o imposto de renda e vai ser bem mais proveitosa. Bom, então vamos lá. O imposto de renda tem como fator gerador aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Ok, e aí começam algumas indagações, né? O que é disponibilidade econômica? O que seria disponibilidade jurídica? A doutrina e muitas vezes em decisões judiciais a gente vai encontrar conceitos, interpretações nem sempre convergentes. Mas enfim, e aí eu vejo já de início como um grande problema, porque a interpretação ela fica completamente subjetiva, né? A amplitude que se tem para dizer o que é disponibilidade econômica é muito grande. E eu já vi, vou trazer ali à frente alguns julgados, e tem situações que realmente isso cria dificuldade para julgamento, inclusive para o próprio judiciário. Decisões em um sentido e outras em outro, que muitas das vezes são decididas especificamente em relação ao conceito, que não é muito bem claro, né? Embora nós saibamos que a interpretação tributária, de modo geral, né? toda interpretação que diz respeito a incentivos fiscais ela é restritiva. E assim também deve ser a questão, me parece, né? A incidência dos tributos. Não pode ter margem de dúvida, não pode ter margem de alcance que permita o órgão instituidor a exigir algo além do que a Constituição permitiu fazer. Enfim, então há que ter um certo cuidado com isso aí. Bom, o Decreto 3.000, quem conhece sabe, ele trata por diversas formas, por diversas vezes, em diversos artigos da questão do imposto de renda. Mas basicamente, se a gente pudesse pegar um norte de forma mais resumida, nós teríamos esse norte iniciado, né, pelo artigo 219, que determina que a base de cálculo do imposto, determinada segundo a lei na data de ocorrência do fato gerador, é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao período de acumulação. Bom, isso aí já sinaliza para uma coisa também que é bem conhecida, a forma de tributação. As opções aí por lucro real, lucro presumido e o arbitrado. Em regra, se trabalha com o real e o presumido. Existem as especificações, em alguns casos você vai ser obrigado a ser lucro real, em outros casos você vai poder optar. E aí também existem critérios, né, de planejamento tributário, precisa entender bem a estrutura econômica de determinada empresa, de determinada pessoa jurídica, para que se estabeleça o regime de tributação. Em regra, né, que é muito comum, se você tem uma margem de lucro muito alta, por exemplo, preço de serviço é comum, é interessante que você adote o lucro presumido. E se você tem muito custo para abater, que seja adotado o lucro real. Isso é um raciocínio muito, digamos, bruto, né? Mas é só para que tenhamos ideia aqui dessas diferenças. Então, o lucro real vai ser aquele que você vai ter composição ao final do mês, ou ao final do exercício, ou do trimestre, dependendo aí da classificação, e você vai ter efetivamente o que o próprio nome diz. Você vai chegar ao lucro real. E se você obteve lucro, você vai ser tributado. Se você obteve prejuízo, não. E aí também, só para deixar claro, eu vou evitar entrar muito em questões contábeis. Primeiro, por conta do tempo, e segundo, que não é o objetivo central. Nós vamos nos ater mais às questões tributárias aqui, né, de ordem conceituais em relação ao crédito presumido de ICMS e as interpretações que a Receita Federal vem dando em relação a essas incidências ou não incidências ou isenções, vai depender do que a gente concluir aqui no raciocínio. Pois bem, o parágrafo único diz: integram a base de cálculo todos os ganhos e rendimentos de capital, qualquer que seja a denominação que lhe seja dada, independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito.
bastante que decorram de ato ou negócio que, pela sua finalidade, tem os mesmos efeitos do previsto na norma específica de incidência do imposto. E aí começa a complicar um pouco mais também, porque a gente viu lá que era o artigo anterior. Vou voltar aqui. O fato gerador é a aquisição e disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido produto do capital, trabalho ou da combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Então, me parece que o legislador ele não se preocupou muito em delimitar isso aí, não. Se você está ganhando, se é ganho, se tem resultado positivo, se é, de alguma forma, se você está tendo algum tipo de acréscimo, eu acho até que faltou palavra. Eles tentaram encontrar tudo, devem ter feito uma reunião de termos para conceituar o que seria ganho, o que seria acréscimo, o que seria... Enfim, e jogaram tudo ali para o bolo. Vamos botar como zero fato gerador, é isso aí que é amplamente como veio. E as bases de cálculo também definidas de forma altamente subjetivas. E aí que começam os problemas de definição para incidência, para não incidência, para o que é isenção, para o que não é. Enfim, esse é um exemplo que a gente está trazendo aqui do crédito presumido, porque está mais ou menos recente. A região de Santa Catarina aqui, ela é naturalmente uma região que tem um estado concessor de crédito presumido de CMS, a batalha fiscal, e aí também sem a gente entrar nas questões de guerra fiscal, no que diz respeito à constitucionalidade ou não dos incentivos fiscais da revelia com fácil, também não é o objeto da nossa palestra, embora a gente saiba que, do ponto de vista isoladamente constitucional, ela como está colocado hoje a norma, se você concede o incentivo sem ter unanimidade do CONFAS, esse incentivo é inconstitucional. E o Supremo vem declarado diversos benefícios como inconstitucionais. Isso também tem repercussões no contribuinte, porque o contribuinte muitas das vezes está lá, o Estado concedeu, eu estou gozando, eu estou utilizando, e passa ano, e ele acha de repente, como também numa palestra anterior, enfim, em Florianópolis, uma palestrante, que eu não me recordo, ela colocou assim: pois bem, o contribuinte vai, também fazendo uma analogia à questão dos tribunais, e quando chega lá no Supremo, o Supremo diz, depois do juiz de primeiro grau decidiu favorável, o tribunal decidiu favorável, o STJ decidiu favorável, chegou no Supremo, o Supremo dá nananina. E ela fez uma brincadeira de pegadinha do malandro, achou que ia levar, mas não levou. Como acontece também com as questões da modulação dos efeitos. Também acho que é outra grande briga dos advogados e principalmente dos contribuintes, porque você paga, você tem lá o prazo decadencial, o prazo prescricional, você diligencia, ele não perde o prazo, entra, argumenta, leva 10, 15 anos, quando chega lá o Supremo diz assim: legal, você ganhou, parabéns, mas você não leva. E aí fica vendo navios, modula os efeitos, apesar, logicamente, de que a motivação ela é até, de alguma forma, justificável, para quebrar o... Enfim, mas aí também é outra discussão altamente conflitante. Bom, no lucro real, o artigo 392 coloca que são computadas na determinação do lucro operacional, e aí o lucro operacional ele é um componente do lucro real, as subvenções correntes para custeio e operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito público privado ou de pessoas naturais. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que será computada a determinação do lucro real, ele está dizendo é base de cálculo do lucro real, as subvenções correntes para custeio ou operação. E aí a gente também já vai começar a entrar em dois itens que à frente eu vou explicar, que são as subvenções para custeio e as subvenções para investimento. O artigo 443 prescreve o seguinte: ainda tratando de lucro real,
que não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos e as doações feitas pelo poder público, desde que registradas como reserva de capital, prestem atenção nisso aí, registradas como reserva de capital, que somente poderá ser utilizada para absorver prejuízos ou ser incorporada ao capital social, observado o disposto no artigo 545 e seus parágrafos, ou feitas em cumprimento de obrigação de garantir a exatidão do balanço do contribuinte e utilizadas para absorver superveniências passivas ou insuficiências ativas. Bom, então, o artigo 443, ele vai ser tratado, dependendo da conclusão que a gente tiver em relação ao crédito presumido de ICMS, porque eu ainda não estou dizendo se ele é subvenção para investimento, se ele é subvenção para custeio, se ele não é nenhum dos dois, ou se ele pode ser os dois. A gente está trabalhando inicialmente com esses conceitos para entender o que é, afinal de contas, a subvenção para investimento e subvenção para custeio. E a partir daí a gente poder chegar a uma conclusão ou a outra conclusão, né? Cada um vai fazer o seu juízo. Então, essa regra do artigo 443 me parece ser uma regra isentiva. Ele está dizendo que, na base de cálculo do lucro real, não serão computadas as subvenções para investimento, cumpridos ali aqueles dois incisos. O lucro presumido, ele não trata diretamente, ou objetivamente, ou expressamente, da questão das subvenções, mas ele traz no artigo 521 que os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes das receitas não abrangidas pelo artigo 519, 519 que fala da receita decorrente de prestação de serviço ou de venda de mercadorias, né? Seria ali o conceito básico, né? Serão acrescidos à base de cálculo que trata este título. Então, mais uma vez, me parece também de forma muito clara que o legislador ele fez o seguinte: ele abriu um saco e jogou tudo dentro, né? Sem se preocupar em discriminar ou pelo menos em direcionar, enfim, o que seria? Demais receitas. O que pode ser demais receitas? Enfim, nós vamos ver aí que o posicionamento da receita, ela tem entendido, por exemplo, quando uma empresa recebe crédito presumido de ICMS no lucro presumido, é um exemplo, que o crédito presumido de ICMS poderia ser classificado como demais receitas e, portanto, incluso, né, incluído ali na base de cálculo do imposto de renda. E a gente vai ver que existem algumas controvérsias em relação a isso. Bom, José Souto Borges, ele deu aí, procurei trazer, é muito simples o conceito de um e de outro, não tem muita dificuldade, né? Eu poderia explicar aqui, como vou explicar verbalmente, sem um conceito mais doutrinário, mas aí para que não fiquem dúvidas, né, e para que tenha aí uma conceituação mais robusta, ele diz que o conceito de subvenção está sempre associado à ideia de auxílio, ajuda, como indica sua origem etimológica, subvente, expressa normalmente em termos pecuniários, Entretanto, se bem que a subvenção em direito civil constitua uma forma de doação, caracterizando-se, portanto, pelo seu caráter não compensatório, no direito público, particularmente no direito financeiro, embora também se revista de caráter não remuneratório e não compensatório, deve submeter-se ao regime jurídico público relevante. E aí a gente começa a entrar no que realmente importa. A subvenção pressupõe sempre o concurso de dinheiro ou outros bens estatais. É categoria do direito financeiro e não do direito tributário. Então, vamos começar a entender. A subvenção, ela tem, normalmente, como essência, o caráter de regime público jurídico relevante. O que significa dizer? O Estado, em regra,
ele não deveria, né, e aí voltando à questão da intervenção mínima, vamos falar palavras mais simples, né? O Estado ele não está aqui para lutar, fazer favor para ninguém, ou para pagar conta de ninguém, ou para gerir empresa de ninguém. O Estado está para, regra geral, gerir, né, o país, enfim, aí as questões de política estatal, garantir saúde, segurança, etc. Mas é interessante a gente perceber que realmente, em alguns casos, em algumas situações, ele precisa, como o doutor André colocou, incentivar o particular, para que o particular faça justamente o quê? E aí, voltando, fazendo um link com o tema do simpósio, para que o particular desenvolva, para que o particular consiga se desenvolver e, por meio desse desenvolvimento, ele consiga gerar empregos e, por meio desses empregos, ele consiga arrecadar mais tributos e assim sucessivamente. E aí vamos virar um país de primeiro mundo. Ok, é bem bonito. Mas também, sem entrar em detalhes aí de questões políticas, né, dessas concessões, a gente sabe que muitas delas são políticas mesmo, não tem a rigor o interesse de subvencionar ou de criar desenvolvimento, mas a gente vai saber aqui, enfim, a questão realmente, vamos partir do pressuposto que realmente as subvenções tenham essa finalidade nobre. E aí, o direito financeiro, por meio da Lei 4.320, seu parágrafo 3º, artigo 12, ele delimita e ele intitula, dentre os conceitos de direito financeiro, e aí me parece que entram as questões das subvenções, porque subvenção, partimos do princípio que na verdade, a transmissão de algum tipo de patrimônio do Estado transferido ao particular. E aí a gente tem diversas formas, enfim. E aí me parece realmente que ele tem guarida no direito financeiro. E a Lei 4.320 diz que eu tenho subvenções sociais e subvenções econômicas, pelas quais entraria ali a subvenção para custeio e a subvenção para investimento. E aí, a gente, né, deu uma passada um tanto quanto rápida por essas questões, tentamos nortear aqui na legislação onde é que está previsto cada item, onde é que está especificado os conceitos, o fato gerador, base de cálculo, para que a gente pudesse fazer inicialmente uma interpretação, um entendimento do imposto de renda em si, para que agora a gente possa, e aí sim fazendo um exercício intelectual, né, usando o intelecto, chegar a algumas conclusões. Pois bem, existe um parecer normativo, CST 112/78, portanto bastante antigo, que é utilizado em praticamente todas as decisões do CARF e algumas do Judiciário. Para quê? Para tentar determinar se determinada subvenção é ou não para investimento. E se ela não for para investimento, como nós vimos, ela vai entrar na base de cálculo do imposto de renda. Pois bem, esse parecer é um parecer bem extenso, ele merece aí uma análise profunda e talvez tema para uma outra palestra, para um estudo mais aprofundado, mas, resumidamente, ele coloca que as subvenções para investimento, elas têm 3 características essenciais e fundamentais. Vejam bem, isso é a conclusão do parecer. Esse parecer ele veio da Receita Federal. Então, a gente tem que olhar, obviamente, do ponto de vista técnico, mas com certo cuidado. E, inclusive, já sofreu algumas críticas, a gente vai ver aqui. Bom, então, assim, a subvenção para custeio, só para defini-la, é aquela subvenção em que o Estado ele entrega ao particular, ele transfere ao patrimônio particular algum bem que tem o objetivo específico de custear determinada operação, determinado ato, determinado fato jurídico. Então, na subvenção para custeio, o Estado está transferindo ao particular sem qualquer
interesse do ponto de vista de desenvolvimento. Seriam subsídios que visem especificamente, e aí de uma forma unilateral, a fazer frente a determinada despesa, certo? Então vamos pensar dessa forma. A subvenção para custeio é aquela subvenção em que o Estado transfere ao particular um determinado bem, uma determinada pecúnia, uma determinada, enfim, para que o particular faça frente a uma determinada despesa. E aí pode ser o que vocês imaginarem, despesa de folha, despesa... Bom, e a subvenção para investimento é claramente aquela subvenção que o Estado transfere ao particular, né, uma ajuda, vamos colocar aí no conceito, com uma finalidade específica, clara e muito bem definida, de promover o desenvolvimento, certo? Então, é bem simples entender a diferença de um e de outro. E aí, vamos lá, raciocinando. Se a subvenção for para investimento, regra geral, ou seja, se o Estado estiver concedendo ao particular determinado benefício, com o intuito, nitidamente, de desenvolver, de atrair desenvolvimento, de expandir empreendimentos, de iniciar e inaugurar empreendimentos, enfim, qualquer que seja o intuito que tenha o objetivo de desenvolvimento, ele vai se caracterizar como uma subvenção para investimento, logo, via de consequência, ele não vai estar na base de cálculo do lucro. Ou seja, ele vai atender aquela regra do 443. Agora, se for uma subvenção para custeio, não. Aí ela vai efetivamente integrar. Bom, e aí, nesse parecer normativo, a subvenção para investimento, eles concluem da seguinte forma: ok, a legislação está disciplinando, está tudo certo, regulamento de imposto de renda. Agora, o que dá para se extrair é o seguinte: a subvenção para investimento, ela tem que ter a intenção do subvencionador de destiná-las para investimento, que foi dito agora, a efetiva e específica aplicação da subvenção pelo beneficiário nos investimentos previstos na implantação e expansão do empreendimento econômico projetado, e o beneficiário da subvenção ser a pessoa jurídica titular do empreendimento econômico. Ok, a letra B me parece a mais complexa e realmente recebeu mais crítica, inclusive da própria Receita Federal. Vou apresentar um julgado à frente e vai demonstrar isso aí. Pois bem, a primeira crítica que é feita a essa letra B é que em momento nenhum, pelo menos eu não vi, não sei se os senhores conseguiram enxergar nos artigos aí que a gente apresentou, alguma regra no que diz respeito a aplicar a subvenção especificamente naquele empreendimento. O que o parecer quer dizer? Lógico, eu estou falando aqui de uma forma resumida, mas o que ele gostaria, na interpretação da Receita, é que para se caracterizar uma subvenção para investimento, aquele patrimônio particular, vamos pensar em pecúnia, nesse momento não vamos nem trazer a questão do crédito presumido. Imagine que o Estado está transferindo para o particular uma determinada verba a título de implantação de um estabelecimento, um empreendimento, né, para desenvolver a economia local. O que ele quer é que aquele dinheiro específico seja diretamente e especificamente aplicado nesse empreendimento. Ok, e aí começam as críticas. Por quê? Como é que, em primeiro lugar, e aí teve uma decisão do CARF, do conselheiro, que ele falou o seguinte: só seria possível aferir se isso seria na prática cumprido se eu carimbasse o dinheiro. O que ele quer dizer com carimbar dinheiro? Identificar o dinheiro. Como é que eu vou garantir que aquele recurso foi diretamente aplicado naquela determinada atividade? Isso é praticamente impossível, né? E foi uma crítica feita por um membro do CARF e ela tem sido repetida em alguns julgamentos, né? Então fica muito complicado, porque, primeiro, independentemente dessa questão da aplicação ou não, se tem como controlar, se não tem, se isso é certo, se não é, o fato não tem previsão legal. Se não tem previsão legal e ela vem por uma norma com um parecer, tem para mim que ela seja ilegal.
E se ela é ilegal, ela não pode ser exigida do contribuinte. Mas infelizmente não é o que tem acontecido. A gente tem alguns casos, inclusive no nosso escritório lá, em que as autuações vêm e o auditor, em alguns casos, ele quer saber se o recurso foi aplicado, se não foi. Mas peraí, imagina uma empresa que está iniciando a operação dela, e aquele recurso vai vir para iniciar, o empreendimento não existe ainda. Ou seja, aquele recurso vem para dar subsídio para que eu inicie a operação. Como é que o auditor já quer que eu prove a aplicação desse recurso no empreendimento que nem existe? Então, assim, e aí me parece muito lógico porque a norma do legislador não trouxe, né, à baila essa exigência. Bom, então, senhores, vamos entrar aqui na questão do crédito presumido. Eu vou rapidamente adiantar, porque o tempo também já está esgotando. A tributação, ela é a regra geral. Então, se eu estou falando de subvenção, ou seja, transferência do patrimônio público para o patrimônio privado, em regra, eu tributo. A não incidência ou a isenção, e aí eu digo, por que eu digo não incidência ou isenção? Porque vai depender da natureza do crédito presumido. Se eu aceitar e se eu concluir que o crédito presumido de ICMS é uma subvenção, e aí sem entrar em detalhes se é para custeio ou para investimento, que vai depender da finalidade que o ente estatal está transferindo, se eu parto da premissa que o crédito presumido é a subvenção, então eu vou estar tratando de uma isenção. Porque aí o regulamento de imposto de renda, no artigo 443, isenta. Ele está dizendo que as subvenções para investimento não compõem o base de cálculo. Agora, se eu entender que o crédito presumido de ICMS não é nem subvenção para investimento, nem subvenção para custeio, se é um simples redutor de custo fiscal, escriturado como ele aí eu vou estar no caso de não incidência. Porque eu não estou falando nem fato gerador. O fato gerador, abstratamente, ele não vai, em concreto, se amoldar, subsistir o fato anormal. Então, eu vou estar diante de um caso nitidamente de não incidência. Mas, enfim, vamos à frente. Bom, e aí entra a pergunta do crédito presumido. É ou não uma subvenção? E se ele é subvenção, como ele pode ser para investimento ou para custeio? E desde já coloco a seguinte situação. Isso está sendo altamente discutido. Parece simples, né? Bom, mas claro, se o crédito presumido é uma renúncia fiscal, se uma renúncia fiscal, se o Estado está deixando de receber para que o particular aproveite, é claro que ele está transferindo parte do patrimônio dele para o particular. Tem algumas ressalvas. E a primeira delas qual é? O crédito presumido, e aí entrando um pouco no conceito, ele simplesmente é uma ficção em que o Estado diz, ele presume, o próprio nome já revela, né, o conceito, ele presume que você tem um determinado crédito, normalmente baseado em alguma operação. Exemplo, desembaraço aduaneiro. Outro exemplo, aquisição de chapa de aço. São alguns exemplos aqui do Espírito de Santa Catarina. Então, ocorrido um determinado fato, ele presume que você tem um crédito. E, no momento de recolhimento do ICMS, que você pagaria aquela alíquota cheia, você não paga ela cheia, você vai pagar ela reduzida. Então, na verdade, o que ele opera? Ele opera nada mais, nada menos do que uma redução. E aí eu pergunto a vocês, será que isso foi uma transferência patrimonial do Estado? Será que para o Estado transferir, não precisaria primeiro arrecadar, isso integrar o patrimônio dele enquanto receita originária, e a partir daí ele dispor para o contribuinte? São algumas das indagações que são feitas. E aí a gente vai ver que o CARF, e aí é bem interessante, ele está praticamente, quase que na sua unanimidade, trabalhando essa tese. Ele ainda não parou para pensar, pelo menos eu ainda não vi nenhum julgado do CARF. Nós tivemos um julgado aqui na Delegacia Regional de Florianópolis, que eu trouxe um trecho aqui, que trata em primeira instância administrativa, eu confesso até que eu fiquei surpreso, mas a gente conseguiu derrubar o auto de infração,
E o auditor, ele entrou, ele disse o seguinte, olha, se eu tiver que decidir entre subvenção para custeio e subvenção para investimento, eu entendo que ele se amolda mais a subvenção para investimento. E aí tem um detalhe, era um crédito presumido para o emprego. E para quem conhece o pró-emprego, ele tem textualmente, formalmente, apesar de revogado hoje, mas as autuações estão vindo, né, lá de trás, prazo decadencial, o pró-emprego ele tem lá nos seus artigos iniciais a questão do desenvolvimento, é nítido. Poxa, tudo bem, aqui tem sacanagem, o governo tem isso, não interessa, eu não estou entrando nesse detalhe. O fato é, a norma, como ela está colocada, ela tem nítido, em sua essência, o critério de investimento, desenvolvimento. E quem é da região aqui, eu acredito que a grande maioria, sabe que, e aí também, mais uma vez, sem entrar na questão da guerra fiscal, se é constitucional, se não é, não estamos tratando isso aqui, mas sabe que faz diferença para a comunidade local. Eu estou há praticamente 3 anos aqui em Itajaí, eu venho do Espírito Santo, que também é um estado tradicionalmente de incentivos fiscais, né? Talvez um estado que mais brigue hoje em dia por essa liberdade fiscal. Então, assim, a gente sabe, a gente percebe no dia a dia a diferença que isso faz. Quando você tem um incentivo revogado, como fizeram agora a questão da alíquota, né, da Resolução 13, que quebrou aí praticamente grande parte dos importadores, e de outras mais, não só essa, tem várias, né, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando. Então, assim, tem efetivamente um resultado prático, há um desenvolvimento, né? O município de Itajaí, ele é um município hoje que está entre os primeiros aqui da Santa Catarina. Acho que tem Joinville, que é o maior PIB, depois São Francisco, não sei, Florianópolis, e Itajaí está ali entre os 5 primeiros. E Itajaí, quem conhece Itajaí, é pequenininho. Itajaí, né, com todo respeito aí, tem os itajaienses aí, mas além das enchentes que infelizmente acontecem, Itajaí é um município pequeno, mas que tem um desenvolvimento, o poder aquisitivo lá é grande, você vê carro importado o tempo inteiro. Então, não há dúvida, tem realmente um resultado. Bom, e aí o crédito presumido, né, crédito fictício lançado na escrita fiscal que resulta em diminuição ou anulação da carga tributária, presunção de crédito sobre valores apurados com substrato das operações realizadas. E aí vem as indagações, crédito presumido, ele é receita? Eu, sinceramente, tenho certeza absoluta, e se alguém me convencer ao contrário, olha, não é receita, também não é faturamento, muito menos faturamento, né? A gente sabe que o conceito de receita é mais amplo, e aí tem diversas discussões aí no judiciário por conta disso. Ganho de capital? Também não. Ganho de capital é você compra um bem por 100, vende por 150, você tem um ganho de capital de 50. Presumido definitivamente não é ganho de capital. Ele é um resultado positivo? Eu também entendo que não. Por que não? Porque ele está lá no escrito fiscal. Se você não utilizar, imagine o seguinte, importei esse controle por R$100. E em decorrência dessa importação, desse desembaraço, eu tive um crédito presumido de R$10. Se eu não vender esse controle, imaginemos que eu fico com esse controle e não vendo e a empresa quebra. Esses R$10, imagine que o meu capital foi de R$100. Então, o meu capital foi todo na compra desse controle. Então, basicamente, a matemática também, a grosso modo, seria o quê? Meu resultado seria 0. Eu estou simplificando muito, é só para a gente entender. Agora, eu tenho ali um crédito presumido de R$10. Será que o meu resultado positivo vai ser de R$10? Será que esses R$10 eu vou conseguir distribuir? Será que se eu resolver fechar a empresa sem vender esse controle e realizar, eu vou conseguir, de alguma forma, incorporar, passar esses R$10 de crédito presumido para o meu patrimônio da pessoa física? Eu não tenho nenhuma dúvida também de que não. Ele estaria, se você praticar uma operação subsequente, vendi esse controle, comprei por 100, vendi por 150, você vai ter um ICMS X e você vai abater com o Y do teu crédito presumido, né? Então, eu também não vejo como um resultado positivo, pelo menos não do ponto de vista de lucro. Aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, aí complicou mais ainda, né? Porque aí a subjetividade ela é muito grande. Então, poderia dizer que aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica
Tem uma decisão judicial, que eu não trouxe ela aqui, mas nas pesquisas eu verifiquei, de que uma juíza federal determinou a incidência do IRPJ e do CSLL com base especificamente em dizer que o crédito presumido de ICMS ele gera disponibilidade econômica. E por gerar disponibilidade econômica, ele deve ser tributado. E aí eu pergunto mais uma vez, que disponibilidade econômica é essa? E me parece não ter nenhuma sombra de dúvida, nenhuma margem, que essa disponibilidade econômica é efetivamente aquela disponibilidade que você